Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Já vou pedir para você se inscrever, dar o like no vídeo, deixar o seu comentário ao longo do nosso vídeo. E hoje nós falaremos sobre três áreas pouco exploradas na fisioterapia. Eu sou Rafael Ferres, eu sou fisioterapeuta e gestor. Antes de começar aí já a compartilhar com vocês o conteúdo que eu preparei, esse vídeo já é para aquela pessoa que reclama, que fala que a fisioterapia está saturada, que a fisioterapia não tem mais jeito, que está cansado de só atender, enfim, quer mudar de área. Hoje é o dia, é o vídeo para que a gente possa pensar em três áreas de atuação. Às vezes você até pode conhecer, pode ter ouvido falar dessas áreas, mas é importante dizer que elas são extremamente pouco exploradas. Tem muita gente que pode até conhecer, só que trabalha um pouco com essas áreas. Então vamos lá, para a gente não ficar alongando, o primeiro é o fisioterapeuta auditor. Fisioterapeuta como auditor, talvez das áreas que eu trago aqui, é a menos conhecida. E muita gente não sabe que, inclusive, tem resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional normatizando, regulando a atuação do fisioterapeuta como auditor. Então, não é uma área que ela é nova, é uma área que, de fato, ela é pouco explorada. É diferente, por exemplo, quando você pensa, o fisioterapeuta que agora pode fazer tal procedimento. Isso é novo, isso é uma inovação normativa. O fisioterapeuta auditor, não. O fisioterapeuta auditor você tem resolução há muito tempo, desde 2012. A resolução COFITO 416, ela regula, ela normatiza a atuação do fisioterapeuta como auditor. E aí você fala assim, pô, Rafael, mas o que é um auditor? Eu só vejo isso em coisas grandes, com plano de saúde, eu tenho minha clínica, aí tem auditoria, etc. E justamente é isso. O que o auditor ele faz? Ele faz uma análise de algum objeto, de algo que chega para ele. Neste caso, no nosso caso, um fisioterapeuta auditor, ele vai analisar, por exemplo, os prontuários, os documentos daquele paciente, ele vai avaliar a qualidade e a eficiência daquilo que foi prestado. Por exemplo, você tem uma clínica e aí a sua clínica ela vai sofrer uma auditoria. Em tese, quem deve fazer, como é uma clínica de fisioterapia, é um fisioterapeuta auditor. Ele faz relatórios técnicos. Ele não vai tomar uma decisão punitiva, mas ele pode subsidiar tecnicamente quem vai tomar a decisão. Normalmente, o que acontece? O auditor ele faz a análise e entrega tecnicamente para quem vai julgar lá aquela decisão. Então pensa aí, a consulta, o atendimento do fisioterapeuta vai ser analisado por um auditor. Esse auditor ele vai ter que fazer uma análise técnica, né? Então assim, é importante a gente entender essa área, porque a gente precisa também se apropriar. Tem muito mercado para fisioterapia em auditoria, muito mercado, principalmente com esse novo conceito de saúde baseado em valor, das próprias operadoras de saúde não quererem mais esse universo de fazer milhares de sessões e não resolver, enfim. E aí, não só em operadoras de saúde, mas o fisioterapeuta auditor ele atua em hospitais, clínicas e, obviamente, também nessa lógica de construção da rede suplementar de saúde e deveria, inclusive, a gente ter isso no serviço público. O que é interessante? Nos hospitais já é muito bem organizado isso. A gente não tem tantos serviços que tem fisioterapeutas auditando. Eu acho que isso é crescente e tem uma janela de oportunidade para quem, por exemplo, querer trabalhar com auditoria. Mas os hospitais, principalmente que sofrem muita acreditação, que precisam dos selos, das acreditações dos órgãos que fazem esse tipo de trabalho, eles têm muito, né, auditor. Clínicas que têm, por exemplo, preço diferenciado, contratos, preços diferenciados das operadoras de saúde, tem muito auditor trabalhando lá. Então é importante você pensar que pode ser uma janela legal de você entrar como auditor. E você tem base legal há muitos anos, né? Em 2012 você teve a regulação lá na Resolução 416. Então é algo que está estruturado pelo COFITO, pelo sistema COFITO-CREFITOS, e é algo também que o mercado já validou, essa atuação do fisioterapeuta como auditor. Então vamos pensar no exemplo prático, tem uma operadora de saúde que quer entender o motivo por que uma clínica está lá pedindo 40 atendimentos de um fisioterapeuta, do paciente. Então ela recebeu as guias, e hoje a gente vê muito isso, por exemplo, no tratamento das crianças com autismo. Existe muita glosa, existe muita judicialização, e o auditor nesse universo ele é muito importante para avaliar a eficiência, a eficácia daquilo que está sendo proposto. Então o auditor ele vai avaliar se precisa mesmo, se está bem indicado, se foi bem executado,
para avaliar se o recurso ele está sendo bem empregado. Então, assim, por que que é uma área valorizada? Por que que é legal a auditoria? Porque, primeiro, evita desperdício, melhora processo e reduz risco legal. Então, por isso que a cada vez mais se contrata auditores das áreas específicas. No caso da fisioterapia, o fisioterapeuta auditor. Então, quem quiser pensar em mudar de carreira ou entrar nessa área e começar a tatear isso, é um universo bem interessante, acredito eu, que para os próximos anos. O segundo é o fisioterapeuta como perito. E aí, nós temos muitos fisioterapeutas que até conhecem a atuação do fisioterapeuta como perito. Porém, não conhece ou não consegue iniciar essa atuação. Então, o primeiro ponto é que a base legal você tem normas do Conselho Federal do Sistema COFINS-CREFITOS também, e você tem o Código de Processo Civil, que garante a atuação dos peritos. Então, quem é perito em fisioterapia é o fisioterapeuta. Quem é perito em psicologia é o psicólogo. Todo profissional liberal, toda a profissão regulada, ela é perita naquilo que ela faz no seu campo de atuação privado. Muitos anos atrás, se considerava muito médico como perito da saúde. Com o desenvolvimento das demais profissões, você foi avançando outros conceitos e hoje juízes já nomeiam fisioterapeutas e outros profissionais, terapeutas ocupacionais, etc., para atuarem como peritos. Então, o perito ele é nomeado pelo juiz. Ele é nomeado para atuar ali no processo. E você tem também o assistente técnico, que aí, por exemplo, uma empresa contrata ali um assistente técnico. Então, o que que vai fazer um perito? Esse profissional ele vai emitir um parecer técnico nos processos judiciais, administrativos, enfim, dentro desse escopo de perícia judicial, perícia trabalhista, seguradora, avaliação de capacidade funcional, laudos técnicos. Então, toda essa lógica de um parecer técnico de algo que esteja relacionado àquilo que fisioterapeutas fazem, seja em qual for o contexto de atuação, o fisioterapeuta perito ele pode atuar. Então, pense o seguinte: a gente tem aí trabalhador, ele desenvolve uma dor lombar, digamos que ele trabalha numa indústria, um comércio, enfim. Aí ele desenvolve uma dor lombar e ele entra na justiça, ele ajuiza uma ação contra o empregador. O juiz ele vai querer avaliar tecnicamente se tem nexo causal aquilo, né? Então, assim, se de fato a dor lombar, a incapacidade é decorrente das funções que ele obteve naquela empresa, e para isso ele nomeia um perito. O perito ele vai fazer análise técnica e demonstrar para o juízo se houve ou não. Então, olha a importância da atuação do fisioterapeuta perito. Então, assim, é uma área extremamente abrangente. Só que, obviamente, você não é uma área que você faz um curso ali e sai atuando. Não é simples. Como assistente técnico, é até um pouco mais simples. Porém, ainda tem uma complexidade. Agora, como perito, você vai fazer uma avaliação dentro de uma lógica processual nomeado por um juiz, né? Então, assim, é uma área que ela é valorizada. Então, assim, primeiro, por ela ter essa questão regulatória e de nomeação, ela tem uma baixa concorrência. Ela já tem uma baixa concorrência natural, tem uma alta demanda, é natural. Existem diversos fisioterapeutas, por exemplo, que não conseguem pegar mais perícias. E o interessante é que você tem honorários que assim é determinado pela justiça, né? Óbvio que você tem precedentes que vão regular e que vão balizar, e é uma valorização importante do trabalho intelectual. Você vai fazer uma avaliação, você vai emitir ali um laudo pericial, e você tem uma média ali de 800 a 3.200 pelas pesquisas que a nossa equipe fez aí pelos profissionais e pela internet, nomeações que a gente teve. Pode ter variações para baixo, enfim, para mais, isso vai depender muito da complexidade. Então, é uma área muito interessante. Muitos fisioterapeutas atuam com perícia e continuam ali com a tua clínica, com o teu consultório, até porque a perícia ela tem essa flexibilidade de você poder fazer um laudo fora de um horário de atendimento, de você organizar. Óbvio que o ato pericial de avaliação você vai ter que ir no determinado horário, porém, depois você vai poder fazer esse raciocínio fora ali do horário de atendimento. Então, tanto como um complemento de trabalho quanto para uma atuação
exclusiva na perícia, é uma área muito pouco explorada pelos fisioterapeutas. E a terceira área é a fisioterapia no distúrbio do sono. Fisioterapeuta no distúrbio do sono é uma área que cresceu muito do ponto de vista técnico-científico, do ponto de vista das boas evidências, do ponto de vista inclusive regulatório, porém a gente também vê que nós não temos uma atuação tão grande especificamente nos distúrbios do sono. Se você pode estar vendo meu vídeo aí e falar assim, pô, Rafael, mas várias pessoas atuam com distúrbios respiratórios do sono, vários fisioterapeutas, o que você está falando não é verdade, etc. É importante a gente entender que nós temos mais de 420 mil fisioterapeutas no Brasil. Desse universo, poucos atuam é, em proporção na lógica dos distúrbios respiratórios do sono. Até porque isso se caracteriza como uma área de atuação. Então a gente precisa, como o fisioterapeuta auditor, existem vários fisioterapeutas que fazem auditoria, existem vários fisioterapeutas que fazem perícia, e existem vários fisioterapeutas que atuam no distúrbio do sono, mas ainda é uma área pouco explorada. E isso pode até a ser analisado pela ótica de atuação específica desses profissionais nesses lugares. Não se tem tantos espaços específicos para contratar um fisioterapeuta para atuar com distúrbios respiratórios do sono. Né? Então, assim, a gente tem avançado, tem crescido, até porque a própria resolução, comparado às demais, é uma resolução mais jovial, mais nova, é de 2021. Então, é uma área de atuação que a gente ainda pouco explora enquanto contingente de profissionais. E o que que faz um fisioterapeuta no distúrbio do sono? Então, qual que é a grande sacada? Você vai fazer consulta, a anamnese, exame físico, testes específicos e exames complementares para diagnóstico funcional dos distúrbios respiratórios do sono. Então, é algo muito específico e corresponde a um problema social importante essa atuação. Né? Então, ele vai emitir laudos, relatórios de poligrafia respiratória, por exemplo, vai realizar indicação, prescrição e aplicação dos exercícios terapêuticos para tratamento das disfunções musculares, fisiopatológicas e álgicas do sono. Então, veja que interessante essa lógica. O fisioterapeuta ele pode atuar tanto na prescrição supervisionada de exercício ali terapêutico para tratamento dessas disfunções, como ele também pode emitir laudo, como ele também pode realizar essas consultas, esses testes específicos para esse universo. Então é algo que está bem contextualizado e bem já pronto para fisioterapeutas atuarem. Então pensa num exemplo prático. Eu tenho um paciente lá que tem ronco e apneia. Então, o fisioterapeuta ele vai fazer a avaliação, ele vai testar a interface, ele vai ajustar parâmetro do CPAP e ele vai acompanhar uma adaptação ao equipamento. Isso é um ponto. Aqui eu estou falando de muito mais relacionado a você. Eu faço a consulta, já utilizo um recurso e acompanho a adaptação para esse recurso. Só aqui eu já tenho uma janela de precificar e de cobrar por isso. Mas eu tenho tratamento, eu tenho outros aspectos que eu posso colocar, testes específicos, dentro desse plano de atendimento para tratar esse distúrbio do sono. Então é uma área que ela tende a ser muito valorizada porque, primeiro, milhões de pessoas têm distúrbios do sono. Milhões de pessoas. Poucos profissionais eles estão treinados com habilidades e competências para atuar com essa aceleração, com essa expansão acelerada desses distúrbios do sono. Nós não temos, se ter ideia, é tão carente a contratação específica desses profissionais que nós não temos dados, a nossa equipe não conseguiu pegar os dados sobre a remuneração. Então é bem importante a gente valorizar a atuação do fisioterapeuta nos distúrbios do sono e entender que é uma área que para os próximos anos vai abrir muita oportunidade, já tem aberto muita oportunidade, a tendência é ampliar isso devido aos grandes problemas dos distúrbios do sono. E como afeta milhões de pessoas, e esse problema no distúrbio do sono, ele tem uma intervenção muito específica, porque as pessoas que acabam tendo esses problemas têm um nível de produtividade muito menor, um nível de qualidade de vida muito menor. O valor agregado dentro dessa perspectiva de prestação de serviço ele é muito alto. Né? Então, fisioterapeutas que trabalham com essa área de atuação tendem a ganhar melhor do que outras áreas de atuação. Então, gente, três áreas da atuação que a gente passou aqui nesse vídeo.
Fisioterapeuta como auditor, fisioterapeuta perito e fisioterapeuta nos distúrbios do sono são três áreas que já estão estruturadas, que já possuem robusta evidência e atuação normativa dos fisioterapeutas e que, infelizmente, são pouco exploradas. Infelizmente, por um lado, e felizmente, por outro, que existe uma grande oportunidade para que fisioterapeutas possam adentrar nesse mercado e terem sucesso. Então, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Comenta se você tem dúvidas, se você acha que tem outra área de atuação que deveria estar nesse vídeo, que a gente pode fazer um segundo vídeo sobre isso. Se você se interessar sobre esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte o vídeo e até a próxima. Siga aí o canal e vamos juntos falando sobre gestão e fisioterapia. Um abraço, até a próxima.